Vocês já ouviram falar dos Néfilins, os gigantes misteriosos mencionados em Gênesis na Bíblia? E se eu te disser que eles não aparecem apenas na Bíblia, mas também nos livros apócrifos e até na literatura grega? Mas quem eram eles? De onde eles vieram e o que aconteceu após o dilúvio? Bem, nesse vídeo nós vamos explorar esse mistério e tentar separar o que é bíblico do que é extra-bíblico ou até fantasia. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A principal dúvida aqui é quem são os filhos de Deus mencionados nesse capítulo. Existem duas interpretações principais. Eles podem ser apenas homens da criação, assim como Adão, ou podem ser seres celestiais, diferentes dos humanos. E a segunda opção é a mais aceita entre os estudiosos do tema, porque o texto distingue claramente entre homens, filhos dos homens e filhos de Deus. Mas é aí que entra o livro de Enoque, porque ele detalha muito mais essa história do que a Bíblia. Segundo o livro de Enoque, um grupo de 200 anjos, chamados Vigilantes, desceram à terra liderados por Sam e Asa. Eles tomaram mulheres humanas como esposas e tiveram filhos com elas. E esses filhos eram os Néfilins, gigantes violentos que consumiam todos os alimentos e até matavam as pessoas. Quando os filhos dos Vigilantes viram que as filhas dos homens eram belas, escolheram para si esposas entre elas. E Sam e Asa, seu líder, fez com que todos jurassem que cumpririam juntos esse pacto de pecado. Esses anjos desobedeceram a Deus e ensinaram aos homens coisas proibidas, e dessa união nasceram os Néfilins, gigantes violentos que causaram destruição e corrupção sobre a terra. O livro ainda menciona que esses Néfilins teriam cerca de 300 cúbitos de altura, o que seria aproximadamente 135 metros. Claro que isso provavelmente é uma ênfase simbólica para mostrar poder e força, e não a altura literal deles. Além disso, os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como armas, feitiçaria, astrologia, joias e maquiagem, coisas que naquela altura eram desconhecidas. Por causa de toda essa corrupção e violência, Deus decretou a destruição dos Néfilins e dos próprios vigilantes. E é aí que entra o dilúvio. Segundo a Bíblia, apenas a família de Noé, ele, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos sobreviveram ao grande dilúvio. Todo o restante da humanidade e das criaturas foram destruídos pelas águas. Mas o livro de Enoque apresenta uma visão diferente e mais detalhada sobre os Néfilins e sobre o dilúvio também. Ele afirma que, embora os gigantes tenham sido mortos fisicamente pelo dilúvio, os seus espíritos não desapareceram. Esses espíritos permaneceram vagando pela terra, muitas vezes associados à ação de seres malignos ou os demônios mencionados no Novo Testamento. Ou seja, de certa forma, eles continuaram influenciando o mundo, mas sem os seus corpos físicos. Mas aí gera uma pergunta: se os Néfilins morreram, como surgiram os gigantes humanos de Canaã, como Golias? Existem três teorias principais. A primeira é a interação espiritual pós-dilúvio, que diz que os espíritos dos Néfilins teriam se relacionado com as mulheres humanas depois do dilúvio, originando os Anaquins e os Refaíns, que eram povos de gigantes. A segunda teoria são os genes remanescentes, que diz que algumas esposas dos filhos de Noé poderiam ter carregado genes especiais ou influências dos Néfilins que se manifestaram nas outras gerações. A terceira teoria, que são os gigantes humanos naturais, diz que os gigantes de Canaã eram simplesmente homens grandes e fortes, dotados de uma genética abençoada ou vantajosa, sem qualquer relação direta com os Néfilins de Gênesis 6. E de acordo com a Bíblia, a terceira opção é a mais coerente, já que o dilúvio teria realmente destruído todos os seres vivos da terra, deixando apenas Noé e a sua família para reconstruir a humanidade. Depois do dilúvio, os gigantes reapareceram na Bíblia, principalmente nos livros de Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, durante a conquista da Terra Prometida pelos israelitas. Esses gigantes eram conhecidos por sua força e tamanho, mas diferente dos Néfilins descritos nos livros de Enoque, eles eram humanos. Em Números 13, por exemplo, quando os espiões enviados por Moisés espiam a terra de Canaã, eles relatam: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse
versículo mostra que a diferença de tamanho entre os israelitas e os gigantes era enorme, ao ponto de eles se sentirem minúsculos como gafanhotos. A Bíblia nos leva a acreditar que eles eram homens altos e fortes, mas não descendentes dos anjos caídos, homens com genética abençoada. Golias, o gigante mais famoso da Bíblia, por exemplo, ele tinha cerca de 2,90 m de altura, que é uma altura surpreendente, mas ainda dentro do possível para um ser humano, diferente das alturas surreais atribuídas aos Néfilins de Enoque. O livro de Enoque, comparado à Bíblia, parece mais uma fantasia detalhada, cheia de simbologias e informações que não foram consideradas relevantes para o canon bíblico. Até livros como Apocalipse têm interpretações simbólicas que dizem que nem tudo é literal. E segundo a Bíblia, o dilúvio foi definitivo. Nenhum ser sobreviveu além de Noé e a sua família. Quanto aos filhos de Deus, que o livro de Enoque descreve como anjos caídos, não há como concluir nada com base bíblica, porque não existe informação suficiente. Se vocês forem pesquisar na literatura grega, por exemplo, existem histórias que parecem até ter sido inspiradas no livro de Enoque, mas aí entra a sua interpretação para entender o que é coerente ou não em relação ao que você acredita. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião e deixe o seu like também. Valeu!